Quantos foram abençoados com louvor nesta noite? Amém. Glória a Deus, queridos. Nós estamos pregando desde domingo sobre o poder transformador de um povo que ora. E domingo passado nós falamos sobre um homem chamado Jabez, que está no livro de 1 Crônica, capítulo 4, do verso 9 ao verso 10. Eu não vou projetar, mas eu quero apenas relembrar aquilo que nós falamos nesse sermão. Eu disse que Jabez era um dos personagens bíblicos anônimos entre o povo de Deus. E ele aparece apenas nesse capítulo, nesse capítulo 4, do verso 9 ao verso 10, cujo mesmo é um dos trechos menos lidos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Eu disse também que Jabez, o nome de Jabez significa dor, porque a sua mãe, quando o deu à luz, teve muitas dores. Por isso que ela colocou o nome do menino de Jabez, porque esse nome significa dores. Eu disse também que, apesar de Jabez ser desconhecido por muito, eu fiz uma pergunta aqui e quase ninguém conhecia esse homem de Deus, né? Eu disse que, apesar de ele ser desconhecido de muitos, ele era conhecido de Deus e tido como mais ilustre de que seus irmãos. E com Jabez nós aprendemos 4 lições que eu disse aqui no último domingo. Aprendemos que Jabez, ele pediu bênção para a sua vida. Ele disse: ó Senhor, abençoa-me muito. Eu disse também que Jabez pediu bênção sobre as suas posses. Ele disse: Senhor, alargue as minhas fronteiras espirituais, não é? A minha visão espiritual, alarga as minhas fronteiras. Jabez também pediu a Deus que livrasse do mal. Ele disse que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. E por último eu disse que Deus atendeu a oração de Jabez. E hoje eu quero falar sobre Neemias. Por isso eu quero convidar você a ficar de pé agora por alguns instantes. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus, Neemias capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Neemias capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susa. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. E aí, o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, Neemias, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite. Olha só, oração diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel,
confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder, com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem nesta época. E nesta época eu era o copeiro do rei. Feche seus olhos agora. Peça ao Senhor que Ele fale ao seu coração nessa noite. Peça que o Espírito Santo de Deus, que já está aqui, que já passeou e já passeou no meio da sua igreja, peça a Ele, diga: Espírito Santo, fala comigo através dessa palavra, desse sermão nesta noite. Diga: Espírito Santo, não deixa que eu saia daqui da mesma forma que eu cheguei, mas fala ao meu coração de uma forma especial, que eu não venha sair daqui de mãos vazias, mas que o Senhor fale comigo, fale ao coração individualmente, Senhor, porque Tu conheces cada um dos Teus filhos e filhas que aqui estão, Pai. Tu sabes o que eles estão passando, Tu sabes o que eles estão vivendo hoje. Então, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo agora, Pai, eu oro e consagro a Ti essa palavra, Senhor. Te peço, Senhor, que ela não volte vazia aos nossos corações, que ela faça morada no meu coração, no coração da Tua igreja, meu Pai, nesta noite. E, Pai, que eu humildemente, Teu servo, Senhor, seja um instrumento, uma boca Tua nesta noite, Senhor, para falar o coração da Tua igreja com relação à oração, Senhor, sobre o poder transformador de um povo que ora, meu Pai. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar. Poder transformador de um povo que ora. Amados, a atitude de orar não se encontra entre as principais atividades das pessoas do povo de Deus. Basta convidar alguém que percebemos o quanto é difícil formarmos um grupo de oração. A pastora Georgiana, que está ali, ela pode afirmar isso. Ela, toda quinta-feira, está aqui orando, as mães que oram pelos seus filhos. Todos os dias nós temos aqui oração, aqui atrás, nós temos uma sala onde ela é aberta o dia todo. Você pode passar aqui e orar, passar algum tempo ali orando, mas raramente você encontra uma pessoa, no máximo 2 pessoas, porque é difícil, a oração é difícil, muito difícil. Por isso que eu quero, nesta noite, instigar você. Nós estamos falando sobre oração porque acreditamos no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio que a oração de um justo pode mudar a situação de alguém. Eu creio. E eu sempre digo o seguinte, que o
crente que não ora, um crente vazio. Porque a oração, na verdade, é um canal entre você e Deus. É um canal. Então você precisa de oração. Oração é o óleo. É o óleo, né, que quebranta, né, que abre a janela dos céus, né, que o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar, mas ele intercede. Você pede uma coisa, e muitas das vezes você está pedindo e o Espírito Santo está preparando o seu pedido de uma forma especial. Ele trabalha no seu pedido e leva até o Pai. Agora, pasme, muitos acham que oração é uma atitude ultrapassada, uma atitude desvalorizada, uma atitude cafona. As pessoas acham que orar é cafona. As pessoas acham que o fato de vir ao culto nos finais de semanas, ter uma vida religiosa, aparentemente, não precisa de oração. Muitos vêm aqui de domingo, quem sou eu para questionar ninguém? Eu não conheço o coração das pessoas, mas o Espírito Santo conhece. Deus sonda os nossos corações e Ele sabe o seu coração. Mas muitos vêm aqui no culto e celebram, né, e vai para casa, e a vida continua do mesmo jeito, na segunda, na terça, na quarta, mas não separa um momento para ter uma comunhão com Deus, um momento de relacionamento com o Pai. Porém, existem pessoas que estão descobrindo que a oração os sustenta quando os problemas que enfrentam aparecem maiores do que eles. Por exemplo, uma enfermidade crônica, um momento de dificuldade na família, quando perdemos o emprego, quando alguém que amamos corre sérios perigos. É assim que a gente às vezes busca Deus. Quando nós estamos passando por tribulação, a gente só ora mesmo quando a gente está, às vezes, com enfermidade, às vezes um amigo nosso, um filho nosso. Mas enquanto você está na bonança, enquanto tudo está bem, tudo está maravilhoso, tudo está a mil maravilhas, nós nos esquecemos de orar. Eu quero instigar você a orar. A minha oração nesta noite é que você, ao sair daqui hoje, você saia com esse sentimento de buscar Deus, de reservar tempo para Deus, para você ter comunhão com Ele. Assim como um pai conversa com um filho, Deus também deseja que haja um relacionamento entre os pais, entre um filho com ele. Queridos, preste atenção. Neste texto, Neemias nos conta que sua experiência com oração da seguinte forma. O texto diz que ele soube notícias que seu povo estava sofrendo e que a cidade de Jerusalém encontrava-se em miséria, em uma grande miséria. Não é isso que o texto diz? Se você for ler o texto de novo, você vai encontrar. O texto diz que a cidade de Jerusalém, o povo, a cidade de Jerusalém, encontrava-se em uma grande miséria e desprezo. E Neemias, ele estava em um outro país e sentia-se impossibilitado de ajudar, porque ele estava em outro lugar, ele não estava em Jerusalém. Mas o que ele fez? O que Neemias fez? Neemias voltou-se para Deus em oração. E nesta noite, do exemplo de Neemias,
da oração deste homem, podemos aprender como a oração pode tornar-se um fator decisivo na nossa vida. Como a oração pode tornar-se um fator decisivo em nossa vida. Por isso, a analisarmos a experiência da oração de Neemias, chegamos a algumas conclusões que são lições práticas, e eu quero trazer para nós nesta noite. Presta atenção, você que está me vendo pela internet, você que está aqui nesta noite. A primeira lição que esse texto nos traz, irmão Manuel, é que a oração deve proceder do conhecimento de uma necessidade específica. Vou repetir. A oração deve proceder do conhecimento de uma necessidade específica. Perceba que o texto que nós lemos, do verso 1 ao verso 4, o resumo desses primeiros 4 capítulos, é que o povo de Deus se encontravam em que? Em uma grande miséria e desprezo. E para completar, os muros de Jerusalém estavam derrubados e as suas portas foram queimadas. Você percebe comigo? Por isso que a primeira lição é que a oração deve proceder do conhecimento de uma causa, de uma necessidade específica. Amém? Amados, preste atenção. Muitas de nossas orações são vagas, vazias. São apenas pedidos a Deus que abençoe alguém ou a nós mesmos. Não é isso nas orações? Muitas das nossas orações são vazias. Aleluia! Porque nós temos o Espírito Santo. O que é que Ele faz? Ele intercede por nós com gemido inexprimíveis. Ou seja, eu não sei orar, mas Ele pega a minha oração vazia, né, e leva até o trono do Pai. Amados, quando oramos por alguém, geralmente não procuramos saber a real situação e a necessidade da pessoa. Por isso que eu quero lhe encorajar, quando você for orar, dê nome, especifique o que você vai fazer, dê nome, escreva, especifique. Neemias tinha uma causa, o povo estava em uma grande miséria e vivia desprezados. E para completar, os muros de Jerusalém tinham sido derrubados e queimados. Ele tinha uma causa específica. Você tem uma causa específica para orar? Você tem uma causa que você tem entregado diante de Deus em oração, né? E não ter desistido jamais? Amados, quando quisermos orar por alguém, presta atenção, devemos entender que devemos nos concentrar numa luta por aquela pessoa. Quando você for orar por alguém, você está comprando a briga daquela pessoa. A oração, disse Jesus, não é mera tagarelice, é uma guerra. Essa é oração, uma guerra. Por isso que raramente você quer orar.
Por isso. Por isso que quando você chama alguém para orar, raramente aparecem as pessoas. Raramente as pessoas querem pagar o preço de orar por alguém. Por isso que é uma guerra. O relato aqui de Anani era um relato preocupante. O povo, como eu disse, se encontrava em grande miséria e desprezo. E o conhecimento das condições daquelas pessoas leva Neemias a orar. Neemias, ele passa a orar, ele passa dias orando e jejuando. Ele não soltou apenas algumas palavras, ele lutou em oração. Por isso que a oração é uma guerra, meu irmão. Eu quero dizer para você, que ora, continue orando, continue batalhando, continue guerreando. Pode ser que a sua oração esteja demorando a resposta, eu não sei, mas Deus vai, no tempo dele, presta atenção, Ele vai te dar a resposta. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Pode não ser agora, pode ser já, pode ser não, mas Ele não deixa de dar a resposta. Porque Deus é Deus, gente. Deus é Deus. E a segunda lição, também que esse texto nos traz, esse texto de Neemias, é que a oração deve ser fruto de reverência a Deus. Fruto de reverência a Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus excelente, soberano. É por isso que Neemias, ele começa a sua oração como? Se você ler o texto, você vai entender. Ele começa exaltando o Senhor. Ele diz assim: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível. Ele começa enaltecendo, glorificando o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode fazer infinitamente mais, Criador dos céus e da terra, do universo inteiro, dos mares, dos rios, soberano sobre todas as coisas. Ele começa exaltando esse Deus. Ele focaliza sua oração sobre a grandeza daquele de quem se aproxima. Ele está diante da majestade do Senhor e reconhece e declara isso. Por isso, quando você for orar, meu irmão, diga: Senhor, eu não sou nada, Senhor. Diga: Senhor, eu não posso fazer absolutamente nada. Reconheça quem você é. Enalteça o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode fazer por você. Comece a fazer isso. Querido, quanto mais ele declara a grandeza do Senhor, menor se torna o seu problema. Menos medo da vida ele tem. É isso que acontece. É por isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou esse tipo de oração, na oração do Pai Nosso. Eu queria que Rafa projetasse o texto de Mateus. Eu sei que vocês já conhecem, Mateus capítulo 6. Nós vamos ler do verso 9 e verso 13. Veja a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 13. Se vocês orem assim, Jesus ensinando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha só, o
próprio Jesus enaltecendo Deus Todo-Poderoso. E diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus nos ensinou a orar dessa forma. Qual o tipo de oração, meu irmão? Qual o teu relacionamento com Deus? Como eu disse aqui no último sermão, você tem tirado tempo para orar a Deus mesmo? Para conversar com Ele? A terceira lição que esse texto também nos traz é que a oração, ela deve ser fruto de um coração arrependido. Coração arrependido. Por isso que o verso 6 e o verso 7 ele diz assim: presta atenção, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti. Ele fala de dia e de noite. Você percebe que Neemias estava orando de dia e de noite? Gente, eu não preciso simplesmente me fechar num quarto ou numa sala. Não, 1000 vezes não. A oração também é comunhão. É você, aonde você estiver. É você no seu trabalho. É você na sua faculdade. É você no seu carro. Você está com o seu pensamento ligado no trono. O trono de Deus. E eu creio que quando Neemias disse isso, né, que eu hoje faço perante a ti de dia e de noite, na minha visão espiritual aqui, Neemias está dizendo o seguinte: a minha vida é tua. Aonde eu estiver, aonde eu passar, aonde eu botar a planta do meu pé, aonde eu colocar a ponta do meu dedo, eu estou falando com o Pai. Eu estou me relacionando com o Pai. Nas minhas tratativas, nas minhas negociações, no comércio, no trabalho, na vida secular. Não é só na igreja. Agora eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Aonde você trabalha, você é conhecido como um homem de oração? Aonde você trabalha, você dá exemplo como um patrão de oração, um homem que fala de Deus para os seus empregados? Neemias, ele disse: eu que hoje faço perante a ti de dia e de noite. E pasme, Neemias não estava pedindo para ele, pelos filhos de Israel, teus servos. Aí ele diz assim: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Aí ele dá uma declaração tremenda, que eu acho lindo isso de Neemias. Também eu e a casa do meu pai pecamos. Neemias, ele nivela a situação. Ele não é diferente de ninguém. Ele nivela. Também eu e a casa do meu pai que pecamos. E ele diz assim: e todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Por isso que a oração deve ser um fruto de um coração arrependido. Não deve ser só meras palavras, não deve ser somente um abrir de boca. Não,
mas de um coração arrependido pelo pecado. Porque todos nós aqui que estamos nessa, somos pecadores, todos, inclusive eu. Eu posso ser pior do que vocês. Davi, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas era um homem pecador. Era um homem que mandou matar, um homem que traiu, adulterou. E por que Davi é conhecido segundo o homem segundo o coração de Deus? Por quê? Porque Davi tinha um coração arrependido. Davi, quando pecava, Davi dizia: Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, Senhor. Miserável, sou pecador, falho. E é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer de mim, Deus quer de você, um coração arrependido. Você reconhecer que você errou, que você falhou, que você falou mal. É isso que Deus quer. Queridos, Neemias reconhece que é um pecador. Ele não está ali para fazer nenhuma exigência a Deus. Sabe por quê? Porque tem gente que diz assim: Senhor, se tu não me abençoar, eu não vou para a tua casa. É isso que acontece? O que eu mais vejo por aí, gente, é gente determinando Deus, é gente querendo mandar em Deus. Quem és tu? Quem sou eu para mandar no Criador? Para dizer: Criador, faça isso, aquilo. Tem gente que é assim. Tem gente que quer e deseja e ordena. Eu ordeno que a minha bênção vai chegar, dando ordem a Deus. Quem é tu, pobre pecador? Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: miserável o homem que sou. Miserável. O mal que eu não quero fazer, esse eu termino fazendo. Mas o mal que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E assim somos nós, você e eu. Neemias reconhece que é um pecador. E ele não está ali para fazer nenhuma exigência a Deus. Ele não diz que tem algum direito. Ele não está em uma posição de colocar Deus contra a parede. Ele se confessa simplesmente um homem pecador e falho. Você quer ser como Neemias? Falho, pecador, mas um homem de Deus. Um homem que honra com a sua palavra. Como é que você quer que a sua oração chegue ao trono de Deus se você não honra nem com a sua palavra? Como você quer? Por isso que a resposta não aparece. A quarta lição que esse texto nos traz é que a oração deve se basear numa aliança com Deus. Repita comigo, diga: a oração deve se basear numa aliança com Deus. E aí eu acho lindo, maravilhoso, esplendor esse texto. Porque Neemias, ele começa lembrando a Deus. Né? Começa dizendo assim, no verso 8: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo. Ele começa a fazer referência a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos converteis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu povo. Aleluia!
Você pode dar um aleluia, meu irmão? Diga aleluia, meu irmão. Diga glória a Deus. Eu gosto de ver crente sem dar aleluia, sem glória a Deus. Dá aleluia, meu irmão. Diga assim seja. Queridos, muitas de nossas orações são ocasionais, descompromissadas. Porém, a oração de Neemias demonstra que ele conhecia as promessas do Senhor. Ele conhecia a palavra de Deus. Demonstra também como a palavra de Deus controlava a vida de Neemias. Aleluia. Muitas pessoas oram, mas não pedem, mas só pedem. Pedir é muito importante, mas não esqueça de agradecer a Deus, reconhecendo que Ele tem agido sobre a sua vida. Reconheça, meu irmão. Por isso que a oração deve se basear numa aliança com Deus. Você tem aliança com Deus? Você tem? Diga, eu tenho aliança com o Senhor. Diga, bata no peito assim, diga, eu tenho. Mas bata no peito assim, bem forte, diga, eu tenho uma aliança com o Senhor. Aleluia, profetize isso. Profetize. Por último, a última lição que esse texto também nos traz é que a oração deve ser perseverante. Repita comigo, diga, a oração deve ser perseverante. Ele diz no verso 11 assim: ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo e dar-lhe graça perante este homem. Aí ele diz assim, e então eu era o copeiro do rei. Amados irmãos, preste atenção, já estou encerrando. As palavras finais de Neemias neste texto revelam que ele seguirá orando. Na continuação do texto, chegamos à conclusão que ele orou 4 vezes até que a resposta viesse. Há muitas pessoas que oram, muitas pessoas. Segue o mesmo exemplo da oração de Neemias, mas não obtém o resultado que ele obteve. Mas falham em perseverar. Por isso que eu quero desafiar você que está orando, não desista. Você que está orando, persevere. Pode estar demorando. Você diz assim, pastor, não é com você. Você não está passando o que eu estou passando. Por isso que o Senhor está dizendo isso. Mas eu quero dizer para você, continue perseverando na oração. Pode ser que não aconteça agora, mas Deus vai dar a resposta. Pode ser. Por isso que eu quero instigar você, meu amado. Nós estamos orando pela igreja, orando pelas famílias, orando pelos eventos da igreja. Como eu disse aqui, nós temos grandes desafios para este ano. Temos agora, final de semana, os homens de valor. Temos o cílio feminino. Temos o cílio masculino. Temos veredas. Mas temos que orar. Orar pelas famílias. Orar pela igreja. Então, persevere. Por mais que esteja demorando, por mais que esteja doendo, por mais que a tribulação esteja ultrapassando os seus limites, mas persevere. Se possível, grite.
Peça socorro. Diga: Senhor, eu não aguento mais, Senhor. Eu não aguento mais passar por essa dor. Eu não aguento mais passar por essa dificuldade. Diga: Senhor, como disse Jabez, alarga as minhas fronteiras. Abre os meus olhos espirituais que eu quero ver. Diga isso a Ele. Abre os meus olhos espirituais, Senhor. Eu preciso ver. Eu preciso saber o que Tu queres para mim, Senhor. Por isso, ore, meu irmão. Continue perseverando. Continue. Muitas vezes começamos a orar e depois não perseveramos. Neemias, ele poderia orar 1, 2 vezes e depois deixar tudo como estava. Não, mas Neemias tinha um propósito. Todos nós conhecemos aqui o final da história de Neemias. Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém. E para completar, ainda apareceram algumas pessoas, alguns sambalates da vida, querendo impedir que o homem prosseguisse com a sua fé, com a sua oração. Queridos, é assim, a vida é assim. Muitas das vezes você está direcionado a um alvo, mas chega alguém e diz assim para você: desista. Sabe, aquela situação não tem mais jeito não. Para. É isso que o inimigo faz, gente. Pede para você parar, para você desistir, para você esquecer. Ah, não tem mais jeito não. Ah, Deus não vai te ouvir, você não merece. Quem és tu para Deus merecer ouvir a tua oração? É isso que o inimigo coloca na nossa vida. E talvez você que esteja aqui desta noite esteja pensando desta forma. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, continue perseverando na oração. Venha para a igreja, venha para as orações das Déboras, venha para a segunda-feira, venha para as salas de oração aqui atrás. Quando estiver passando por uma dificuldade, que não tiver mais saída, que não tiver mais solução, que aparentemente tiver fechada aquela porta, bota o seu joelho no chão, meu irmão, e diga: Pai, eu sou teu filho, Pai. Eu preciso de ti, Pai. Diga isso a Ele. Aleluia. A oração coloca nossa vida em conformidade com a vontade de Deus. A oração nos prepara para receber a resposta. A oração fortalece nosso propósito de vida, estabelece e firma nossos planos. A oração nos eleva da desconfiança para a confiança, da incredulidade para a fé, da independência para a dependência de Deus. Os autossuficientes não oram, apenas falam consigo mesmo. Os autossatisfeitos não têm conhecimento de sua necessidade. A oração também tem o poder de colocar tudo no lugar. Por isso, fique de pé em nome do Senhor Jesus Cristo.